Olá, pessoal do canal Dom Pedro, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E é o seguinte, galera, esse vídeo nós vamos falar sobre mais uma contratação que o Flamengo trouxe. O Flamengo, na verdade, conseguiu 5 contratações, nesse final de semana, concretizar 5 contratações importantíssimas. A última delas foi do jogador Thiago Maia, jogador de 22 anos, que pertencia ao Lille da França, O jogador foi emprestado do Lille da França, com a possibilidade de contrato. Aí, se o Flamengo for contratar realmente o jogador, o Thiago Maia, o Flamengo vai, no caso aí, ter que reembolsar, vamos dizer assim, 27 milhões de reais, cerca de 6 milhões de euros. Essa é a quantidade que o Flamengo terá que pagar ao Lille da França caso queira contratar o Thiago Maia. O Thiago Maia, para quem não lembra, o Thiago Maia jogava no Santos, foi campeão olímpico em 2016 aqui mesmo no Brasil. Ele conseguiu o título de campeão olímpico naquela época, em 2016. Jogava pela equipe do Santos. Ele realmente se destacou jogando na equipe do Santos, foi para a seleção brasileira, a seleção olímpica, e não estava jogando bem lá no Lille, Ele fez 68 jogos, não marcou nenhum gol, E ele acabou voltando ao Brasil, E está tendo essa nova oportunidade. É um jogador que eu particularmente acredito que ele vai ter muitas oportunidades nessa equipe do Flamengo, até porque a gente tem que confirmar essa semana, mas fala-se que provavelmente o Gerson poderá deixar o time do Flamengo, que seria uma baixa assim importante. O Gerson, que foi um jogador importantíssimo nos títulos brasileiros e da Libertadores do ano passado, foi um jogador realmente que se destacou muito, Acho que foi um ponto chave ali do Flamengo ano passado. Mas isso o Gerson, claro, a janela europeia, esse pessoal aí fica de olho quando o cara tem um desempenho ótimo aqui no futebol brasileiro. E o Gerson realmente fez uma temporada no passado muito boa. Mas caso o Gerson vá, saia, o Thiago Maia teria grandes oportunidades na equipe do Flamengo. Ele teria maiores chances, Acho que o Thiago Maia vem para compor o elenco. Ele não é um jogador que eu acho que veio como contratação imediata para começar jogando. Pode ser que ele alcance essa vaga de titular, mas ele vai ter que trabalhar para isso, porque tem jogadores qualificados ali para a posição. Então o Thiago Maia ele vem do Lille e, enfim, vamos esperar aí que o Thiago Maia tem apenas 22 anos, é um jogador jovem, Ele foi em 2017 para o Lille da França, e contratado pelo Santos, No caso, ele estava no Santos, E eu lembro que no Santos ele conseguiu se destacar na equipe da Vila Belmiro e foi para o Lille da França, só que lá ele acabou não dando certo. Está voltando ao futebol brasileiro, voltando ao Flamengo. Inclusive, ele disse numa entrevista que quando era pequeno ele torcia para o Flamengo, A torcida dele era pelo Flamengo. E outro jogador que o Flamengo trouxe, O Flamengo, no caso, contratou para 2020, é o atacante Pedro, O atacante Pedro, que pertencia à Fiorentina e inclusive jogou pelo Fluminense, O Pedro, ele foi contratado também, jogador que é jovem também, Se destacou pelo Fluminense, foi para a seleção brasileira. O Pedro, eu não tenho informações assim de valores, mas o Pedro está confirmado como novo jogador do Flamengo, que eu acho uma contratação até melhor, vamos dizer assim, do que a do Michael, Não dizendo que o Michael é ruim jogador, mas o Pedro vem para uma posição que hoje o Flamengo está carente, já que o Gabigol não acertou com o Flamengo ainda, O Gabigol ainda está ouvindo propostas de outros clubes, mas ainda não acertou com o Flamengo. E nesse imbróglio eu acho que é interessante o Flamengo definir
né, o seu rumo para 2020. Eu acho que o Pedro é um atacante que pode sim dar certo no Flamengo, um atacante novo. Acho que não tem a mesma qualidade do Gabigol, mas enfim, vamos aguardar aí para 2020 qual vai ser o Flamengo. Então o Flamengo no total contratou 5 jogadores: o Thiago Maia, o Pedro, Thiago Maia meia, que joga ali como volante, o Pedro, o atacante, o Pedro Rocha, jogador do Cruzeiro, o atacante, ex-jogador do Cruzeiro, né? Deixa eu lembrar aqui. O Michael, atacante também, que veio do Goiás, e o Thiago Meia, que veio do Náutico. Então essas são as principais contratações do Flamengo para esse ano de 2020. E uma outra coisa que eu gostaria de falar aqui nesse vídeo foi uma coisa que eu fiquei sabendo ontem, né? Uma coisa assim, um pouco lamentável, né? Diante da situação, né, de um grande clube do futebol brasileiro, que é o caso do Cruzeiro, que está muito próximo de declarar falência. Cruzeiro, né, clube ali de muitos títulos, né, de muitas glórias, né, título brasileiro, título da Libertadores. O Cruzeiro está perto de declarar falência, né? O Cruzeiro chega a uma dívida, olha, uma dívida com valores de 1 bilhão e 200 milhões, né? A dívida do Cruzeiro realmente é uma dívida que é considerada impagável, né? E o Cruzeiro, para pagar essa dívida, vai ter que realmente suar a camisa, né? E é bem provável que nos próximos 5 anos o Cruzeiro não pague. Se o Cruzeiro quiser se recuperar, 5 anos é pouco, né? Então a previsão é que o Cruzeiro declare falência, porque a situação do Cruzeiro é desesperadora. Alguns jogadores estão saindo, né, do Cruzeiro, alguns estão sendo negociados, como o caso do Dedé. Por exemplo, ali a situação é tão ruim que no momento ali do treinamento, na hora do rachão, vamos dizer assim, ali do treino global, né, vamos dizer assim, um treino global, os jogadores do Cruzeiro faltam um jogador de cada lado. Você vê 9 jogadores na linha ao invés de 10, né? Então tá faltando jogadores, né? Então realmente a situação do Cruzeiro é muito delicada, né? Alguns cortes estão acontecendo dentro do clube. Por exemplo, há informações que o Cruzeiro demitiu, no caso, 100 funcionários, cerca de 100 funcionários. Frota de ônibus estão sendo diminuídas, né? O Cruzeiro também tem, caso, dívidas, débitos, até na área da alimentação. Então a situação do Cruzeiro é realmente muito delicada. E aí o que pode acontecer com o Cruzeiro caso essa situação realmente aconteça, o que está muito próximo de acontecer? O Cruzeiro, no caso, vai declarar falência e vai ter que ir para uma divisão inferior. Talvez nem a própria Série B jogue, né? O Cruzeiro vai ter que jogar a Série D ou Série C, né? A Série D não existe mais, existe a Série C. Mas para classificar para a Série C, o Cruzeiro vai ter que participar do Campeonato Mineiro. E para jogar o Campeonato Mineiro vai ter que participar da última divisão, vai ter que cair para a última divisão do futebol mineiro. Então a situação do Cruzeiro é desesperadora, é uma situação assim muito complicada, é uma situação, eu digo no caso financeiro, né? A situação do Cruzeiro, já o ano passado a crise não era só em campo, a crise era fora de campo, nos bastidores, e a gente sabe que essa situação do Cruzeiro ocorreu por causa de irresponsabilidade de dirigentes, né? Porque o Cruzeiro nos últimos anos conseguiu títulos, né? Ganhou Brasileiro, ganhou Copa do Brasil, inclusive um bicampeonato da Copa do Brasil, né? Ano retrasado, né? E tá passando por essa situação, por esse momento, de uma maneira assim muito estranha, mas isso ocorreu por causa de irresponsabilidade de dirigentes, né? E agora o Cruzeiro está arcando com as consequências, com o rebaixamento e com a provável situação de falência. Então é uma situação assim muito delicada. Vamos aguardar nos próximos capítulos. Caso ocorra alguma coisa de fato e de concreto, nós vamos falar aqui no nosso canal. Eu quero que vocês comentem, né? Você torcedor do Cruzeiro, você torcedor de outra equipe, comenta essa situação do Cruzeiro, que é uma situação realmente delicada, é uma situação lamentável.
né? A gente torce para outro time, mas a gente se lamenta, né, por essa situação do Cruzeiro, porque é um grande clube do futebol brasileiro, é um clube que tem história, né? Então é realmente lamentável essa situação, uma situação polêmica, e não é só o Cruzeiro que está passando por essa situação, não. Assim, não tô dizendo na situação igual do Cruzeiro, mas tem uns clubes do futebol brasileiro que tá no caminho, né? E se não tiver uma, vamos dizer assim, uma intervenção ou uma mudança, né, de mentalidade, né, na administração dos clubes, né, dos dirigentes, realmente os clubes também vão acabar entrando em falência, né? Mas isso eu não vou falar aqui nesse vídeo, eu vou falar em outro vídeo, né? Na verdade esse vídeo foi mais para falar sobre as contratações do Flamengo e sobre essa situação do Cruzeiro, que é uma situação realmente desesperadora, uma situação delicada, mas vamos aguardar os próximos capítulos, a gente vai falar aqui no nosso canal na íntegra. Então é isso, galera. Então esse foi mais um vídeo. Eu agradeço vocês por mais uma oportunidade. Quero que vocês comentem, que vocês compartilhem esses vídeos, curta, se inscreva no canal. Esse canal esse ano, como falei, a gente vai trazer muitas novidades, né? Então tem muita coisa boa para vir para esse canal, né? Então é só se inscrever lá que com certeza vai ter muita novidade bacana e tenho certeza que vocês vão adorar. Então é isso, galera. Muito obrigado e até o próximo vídeo.